Oi, gente! Bem-vindos ao nosso terceiro e último vídeo de Excel. Hoje iremos falar sobre funções de lógica, funções de contagem e funções de procura. Espero que vocês gostem. Já estou com a nossa planilha aberta, ela está disponibilizada na descrição desse vídeo, na aba 9.c. Bom, as funções lógicas, elas podem ser utilizadas para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa, ou para verificar diversas outras condições. As funções lógicas são e, falso, se, não, ou e verdadeiro. Nesse exercício aqui, a gente vai usar o se e o e. O se, a sua aplicação se dá na tomada de decisões. Então, por exemplo, se o lucro for menor que 1.000, então aumente o preço de venda em 20%. Caso contrário, aumente o preço de venda em 10%. Ao utilizar essa função, a gente utiliza automaticamente outras. Já o e, a sua aplicação na maioria das vezes se dá em conjunto com o se. Ela analisa se duas ou mais condições são satisfeitas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer esse exercício aqui para vocês entenderem. Como vocês sabem, a gente sempre tem que começar a usar a mesma síntese, né? Então, a gente vai usar um igual C, mas primeiro vamos ler o exercício. Você, como chefe de uma empresa de vendas, está estudando as relações com os grandes clientes. Sua função é identificar as grandes vendas para coletar os dados necessários para análise. Uma grande venda é qualquer uma que resulte em receita maior ou igual a 800. Então, vamos fazer a nossa fórmula. Então, a gente vai vir aqui e botar um igual a, assim como todas as outras, e vai escrever C. Ele já vai indicar o que a gente tem que fazer e para que serve essa função. Vou clicar duas vezes. E ele também vai indicar como que a gente preenche a nossa função para ela funcionar. Então, primeiro é o teste lógico. Então, a gente quer que este total, esta célula H8, se ela for maior ou igual a 800, ponto vírgula, o que a gente quer que apareça? A gente quer que apareça escrito grande venda. Para escrever alguma coisa, a gente tem que colocar entre aspas e escrever, então, grande venda. Caso seja falso, fecha, ponto vírgula, abre parênteses e coloca venda pequena. Venda pequena. Enter. Pronto. Agora é só a gente utilizar este atalho aqui, clicar duas vezes no maisinho, para preencher todo o resto. Para que fique mais fácil de visualização, a gente pode fazer uma formatação condicional, criar uma nova regra, formatar apenas células que contenham é igual a, podemos escrever aqui, grande venda. E vamos formatar. Colocar um preenchimento, eu quero que apareça na cor azul, ok? E também podemos colocar outras coisas, como por exemplo, neste preenchimento, vamos ver, na fonte eu quero que fique em negrito, ok. Prontinho, agora a gente consegue enxergar mais facilmente quais são as nossas grandes vendas. Partindo para o outro exercício, a gente vai utilizar o C e o E. O exercício é o seguinte: de acordo com as regras da UFSC, crie uma fórmula com C que determine se o membro foi reprovado ou aprovado na matéria. Além disso, pinte de vermelho aquelas células que tiverem reprovado e de verde as que tiverem aprovado. Vamos lá. Então, como todas as nossas fórmulas, a gente tem que começar colocando um igual. A gente vai escrever o C. Prontinho. Como são duas condições, né? A gente precisa que a frequência do aluno seja maior ou igual a 75% e a média maior ou igual a 5,75. Então, a gente vai ter que usar o E também. Então, a gente abriu a primeira função e vai chamar, neste primeiro teste lógico, a nossa outra função. E a nossa frequência. Então, a primeira lógica é essa. Essa aqui é a nossa frequência. Se essa frequência for maior ou igual a 75, ponto vírgula, e a gente vai selecionar também O8, ponto vírgula, a gente vai colocar um maior igual a 5,75,
fecha parênteses, ponto, vírgula, a gente vai colocar o que a gente quer que apareça se ele for aprovado. Então, a gente vai escrever aprovado. E caso ele não consiga atingir esses requisitos, vai ser reprovado. Vamos ver, tá tudo certinho. Opa, ele vai mostrar pra gente que eu fiz alguma coisa errada. Eu esqueci de fechar os parênteses, as aspas em reprovado. Então, vamos aceitar a correção. E funcionou. Eu vou mostrar pra vocês novamente, então, o que aconteceu. Eu abri a nossa função C e eu precisava que não fosse apenas uma lógica a ser seguida, né? Eu queria que fosse duas. Então, eu usei outra função dentro, que é o e abri ela aqui. Esse aqui foi nosso teste lógico, para conseguir usar, que duas coisas fossem utilizadas ao mesmo tempo. Depois eu vim com o valor, caso essas duas situações fossem verdadeiras, e caso uma delas fosse falsa, vai aparecer reprovado. A gente pode só agora arrastar para baixo. E para fazer com que apareça vermelho e verde, a gente vem aqui em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Vou mudar aqui para igual a, vou escrever aprovado, vou escolher a nossa cor como verde, ok. Vou fazer novamente, já está selecionado as minhas células, formatação condicional, nova regra, apenas células que contenham. Vou vir aqui em igual a, vou escrever reprovado, vou formatar e escolher vermelho. Ok. Prontinho. Agora terminamos o nosso exercício de C. Agora a gente vai falar sobre a função soma-C. Essa função utiliza o teste lógico em conjunto com a função soma. Ou seja, a gente quer somar os valores caso um critério esteja sendo obedecido. Esse exercício fala o seguinte: complete a tabela resumo preenchendo com a soma dos gastos por tipo. Então, vamos lá. Como sempre, a gente vai começar colocando um igual e escrevendo a nossa função soma-C. Ele adiciona células especificadas por um determinado critério ou condição. Pronto. Qual que é o nosso intervalo? Ele vai pesquisar os nossos critérios neste intervalo aqui, em itens, prontinho. E a gente já vai fixar eles, porque a gente não quer que as nossas próximas células mude o nosso intervalo, ponto, vírgula. Agora a gente tem que colocar o critério. A gente quer que neste intervalo seja igual a palavra cimento, ponto, vírgula, e o intervalo de soma, que é o custo total. Então, vou dar um Ctrl Shift Down para selecionar tudo e também vou fixar todas essas células para funcionar. Agora, é só eu fechar os parênteses e dar um Enter. Prontinho. Agora, a gente clica 2 vezes no mais e a nossa fórmula funcionou. Ele somou as quantidades toda vez que aparecia cimento, ele soma e nos retorna o valor. A função CErro é utilizada para melhorar a estética da nossa planilha. Ela tem como objetivo mostrar um outro valor no caso de uma operação da célula der erro, visto que ao dar erro vai aparecer os sinais com hashtag ND ou hashtag valor, enfim, pode aparecer várias outras coisas. Então eu vou mostrar primeiro o que foi feito nesta tabela aqui. Aqui tem a fórmula, então ele botou um igual a se erro, entre parênteses colocou outra fórmula, puxou outra fórmula que é a média, e daí ele coloca um ponto vírgula, e caso não tenha nenhum valor escrito, ele vai pedir para digitar, ele vai escrever, né, vai aparecer pra gente, digite ao menos um número, que é o que está aparecendo aqui. Se a gente, então, colocar alguns valores, ele vai nos retornar a média. Porém, se não tiver valor algum, ele vai pedir para a gente inserir ao menos um número. Agora, a gente vai fazer este exercício aqui, que é do par. Para isso, então, a gente vai vamos chamar a nossa função do CErro.
e ele vai pedir para a gente fazer isso aqui. Agora, a gente vai usar outra função, que é o se, e a gente vai usar outra função, que é o par, que ele vai ver se, se o nosso número ele é par. Então, se for par, daí a gente vai chamar a nossa célula, fechar aqui, ponto, vírgula. Eu quero que apareça escrito sim. Caso não for par, eu quero que apareça um não. Aqui, a gente fechou a nossa parte do é par, ponto, vírgula. Agora, a gente vai colocar pro ser erro, né? Agora, a gente vai pedir para ele digite um número. Prontinho. Agora, se a gente apagar o valor, ele vai pedir para... se eu botar um def, ele vai pedir para digitar um número. Se eu colocar um valor, ele vai aparecer que não. Então, aqui está a nossa função. Vou explicá-la novamente. Então, esse se erro vai se juntar com o digite um número. Se tiver alguma coisa escrito que não for um valor, ele vai aparecer digite um número. Agora, nessa outra função, vai ser o quê? Se o nosso valor for par, ele vai retornar o valor, a escrita sim. Caso não for par, a escrita é não. É a primeira vez que eu estou utilizando essa função do é par com vocês. Nessa página de análise de fórmulas, ela é bem rapidinha, é só para mostrar para vocês uma ferramenta que permite que a gente rastreie precedentes e dependentes, permitindo que a gente analise as dependências entre as células da planilha. Então, se a gente vir aqui aqui em fórmulas, auditoria de fórmulas e rastrear precedentes, a gente tem que selecionar alguma célula. Então, aqui vocês estão vendo que tem algumas células sendo utilizadas nessa fórmula, C7, H13. Às vezes pode ser que tenham mais informações ainda. E a gente não sabe exatamente onde que estão essas informações na nossa planilha. A gente pode vir aqui em rastrear precedentes e vão aparecer duas setas indicando da onde que estão saindo esses valores para que se forme este status. E é basicamente isso que essa função faz. A gente também pode apenas remover a seta também. Vamos falar sobre algumas funções de contagem agora. Caso vocês estejam com algumas dúvidas nas funções, vocês podem utilizar o function FU para abrir a ajuda do Excel. Ela foi bem desenvolvida nos últimos anos para ajudar as pessoas, enfim, quando estão criando coisas ou não conseguem encontrar algumas informações. E aqui em fórmulas e funções a gente consegue pegar mais algumas informações. Então, eu quero saber como é que funciona melhor essa função conte.num, número, né? Pode clicar nela e aqui vai ter uma breve explicação de como que funciona e alguns exemplos. Vamos partir então para o nosso exercício. Utilize a tabela 1 para testar as funções da tabela 2. O conte.c basicamente vai contar a quantidade de células que contém aquilo que a gente está querendo que conte, né? Então vamos lá, o conte.c, vamos usar ele aqui. Eu quero contar a quantidade de fórmulas, né? Então nessa primeira tabela 1, eu quero ver quantas estão escritas André. Existem duas células que estão escritas André. O conte número, vamos lá, conte.número calcula o número de células e o intervalo que contém números. Então, eu vou selecionar novamente todas as nossas células e ele vai dizer em quantas delas tem números escritos. Então, só em 3, o resto são algumas escritas, em outras não tem nada dentro, né? O conte valores calcula o número de células e intervalos que não estão vazias. Então, não são só números, mas são valores também. Vou selecionar tudo. São 6, então quer dizer que só 3 delas não tem nada. E essa aqui faz o contrário. Ele vai contar o vazio. E é para aparecer número 3.
Nessa aba aqui a gente vai encontrar um exercício de conte que eu vou deixar para vocês resolverem daí, e na descrição do vídeo vocês também vão encontrar o gabarito dela. Agora partindo para o nosso último conteúdo, que é o PROC-V. Bom, o PROC-V, ele é uma ferramenta de procura que localiza um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de outra coluna especificada. Ela é muito utilizada para encontrar informações mais rápidas sem precisar procurá-las manualmente. Agora eu vou mostrar para vocês a sintaxe dela. Vamos lá. Então, vamos começar com... primeiro eu vou ler o exercício para vocês, né? Então, transfira para a tabela à esquerda os valores adequados da cotação dos bancos e calcule o valor total. Então, eu vou começar colocando igual a, chamar a nossa função PROC-V, e ele vai primeiro pedir o valor procurado. O que a gente está procurando? A gente está procurando este banco aqui, o Banco Bradesco, esse nome, ponto, vírgula. Agora, a matriz tabela é todas as informações da nossa tabela, tá? Tabela de informações que os dados são procurados. Então, vai ser desde E6 até a cotação, até lá embaixo, então é tudo. Que a gente vai estar usando tanto essa primeira coluna quanto essa última coluna. Já vou aproveitar para fixar essas células, ponto, vírgula. Agora eu vou indicar qual coluna que eu quero que ele me retorne o valor. A coluna número 1 é essa aqui, a 2 é essa aqui, 3, 4 e 5 é a que a gente quer. Então, eu vou colocar número 5, ponto, vírgula, e agora a gente tem que decidir se a gente vai colocar falso ou verdadeiro. Vou colocar falso porque eu quero que ele me retorne exatamente quando tiver escrito Banco Bradesco S.A. Às vezes, você não tem muita certeza, né, de como está escrito alguma coisa ou algum valor, aí você pode usar o verdadeiro. O verdadeiro ele vai entregar pra gente uma correspondência aproximada. Então, eu vou deixar aqui como falso, ponto, vírgula. Agora é só a gente clicar nesse maisinho e já vai preencher pra gente e pegar as cotações sem que eu precise ficar pesquisando na nossa planilha. Eu criei uma página a mais só para deixar um detalhe bem importante. A gente não consegue pegar uma informação de uma coluna que não seja a primeira à esquerda, tá? Então aqui eu só reverti algumas coisas e como vocês podem ver não funcionou, porque ele vai estar procurando o nome nessa primeira coluna. Não tem como eu pegar uma informação de outra coluna, né? Tem que estar sempre a primeira coluna à esquerda. Então, se eu quiser, né, só testar qualquer coisa e escrever aqui, então, par, por exemplo, ele vai me retornar corretamente. Mas é porque tá realmente nessa primeira coluna e eu tô pegando informação de outra. Aqui tem outro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, mas também vai ter o gabarito na descrição do vídeo, tá? Bom, então esse foi todo o nosso conteúdo de Excel. Além da planilha que eu utilizei no vídeo, vocês também encontram uma planilha com o gabarito dos exercícios que eu resolvi aqui e aqueles que eu deixei para vocês resolverem, e também uma outra planilha com mais exercícios para vocês fixarem melhor o conteúdo. Esses exercícios serão corrigidos em sala de aula durante o nosso curso dado presencialmente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em nos chamar. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!